9. Para a gente ter uma ideia da oração completa, nós vamos estar sempre fazendo a oração por completo. O texto diz 9 a 13. Isso nos ajuda a entendermos as partes que constituem essa que é chamada de oração do Senhor. Oração dominical, né? Não de domingo, mas de dominos, Senhor. Oração modelo. Mas preste atenção aqui, isso não significa que você deve orar sempre essas mesmas palavras. Mas elas constituem, se organizam do modo como você deve organizar as suas orações. E quando faltar palavras para você orar, ore o Pai Nosso. Nós temos tradições, por exemplo, luteranas. Eu estive uma vez cultuando ao Senhor numa igreja luterana, muito diferente, obviamente, da nossa tradição batista. Lá eles recitam o Pai Nosso todas as celebrações, todos os cultos. O problema disso é que isso fica uma coisa meio automática, né? Todo culto é a mesma coisa. Mas teve uma vez que eu li, eu acho que eu era seminarista ainda, eu li em algum lugar de um missionário que estava fazendo uma tradução de uma oração. E ele falou, não, eu vou me ensinar para esses nativos, acredito que era uma tribo na África, continente africano. Eu vou ensinar a oração do Pai Nosso na língua deles. E ele se surpreendeu porque ele só começou, Pai Nosso que estás nos céus. E aí o líder da tribo levantou e falou o seguinte, para tudo, não precisa ensinar mais nada. Porque, até me arrepio, gente, se esse Deus é Pai Nosso, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. Ele é Pai Nosso. Vamos ler a oração toda e a parte de hoje consiste no versículo 9 apenas. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Iago, dê um clique aí, por favor, meu filho. Deus é o Pai da nossa família. E seu nome deve ser destacado em nosso meio. Se Deus é o Pai da nossa família, muita coisa precisa mudar. Se eu ficasse só nessa frase, já valeria uma mensagem inteira. Se Deus é Pai da nossa família, e me permita reforçar que a gente se lembra automaticamente de uma oração do apóstolo Paulo, no livro, na carta dele aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, numa das orações deste livro, né, porque Efésios é um livro, uma carta que contém orações, Paulo ora assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do
Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Efésios 3, 14 e 15. Deus é o Pai. A partir do Deus que é Pai, nós temos uma noção de pertencimento. Russell Moore vai dizer no seu livro sobre família que nós temos identidade e herança. Tudo isso a partir da nossa filiação com o Pai. Eu não sei como está a sua vida, queridão e queridona, mas saiba que você tem um Pai. Não importa como a sua família esteja, de ponta cabeça, de lado, virada, rebocada, Deus é o Pai da nossa família. Tim Keller disse que antes de orarmos pelo pão, o pão nosso de cada dia, precisamos orar: santificado seja o teu nome. E nesse sentido aqui, Joanilson, a ordem dos fatores altera o produto. Porque esta oração é dividida em duas porções maiores: Pai Nosso e Pão Nosso. A primeira parte da oração, versos 9 e 10, tudo é relacionado a Deus. Santificado seja teu nome. É a primeira petição. São 6 petições ao todo na oração. A primeira, santificado seja o teu nome. Segunda, venha o teu reino. Terceira, seja feita a tua vontade. Nós precisávamos aprender isso de uma vez por todas. Nós não devemos começar a nossa oração focados em nós. Primeiro, você precisa adorar. Primeiro, você precisa contemplar a Deus. Se deliciar na presença de Deus, um Deus que é Pai. Seu nome deve ser destacado, santificado, colocado no ponto mais alto da nossa casa, do nosso coração. A segunda parte, aí sim, aí diz respeito a nós. O pão nosso de cada dia nos dá. Hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí a parte final da oração, eu sigo o entendimento de que essa é a parte final da oração. Vou deixar a briga sobre isso com os comentaristas, isso também não nos interessa aqui nesse ponto. Jesus nos ensina a encerrarmos a oração do mesmo modo que começamos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você está acompanhando comigo essa métrica? Começa com Deus, passa para a gente e termina com Deus. Ah, queridão, queridona. Ontem foram mais de 60 pessoas aqui em nossa jornada de oração. Alguns que não puderam estar disseram: pastor, eu estou aqui no trabalho, eu estou em casa, eu estou viajando, mas eu estou orando. Nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual, como o povo evangélico que somos, do que a nossa vida de oração. A vida de oração diz muito respeito de quem você é. Eu acho que os jovens aqui que não se casaram ainda precisam observar isso nos seus pretendidos ou pretendidas. Porque se ele ou ela não tem compromisso com oração, não vai ter compromisso com você. Agora, é claro, e Martin Lloyd Jones vai dizer, de que orar
não é somente a mais sublime atividade da alma humana, é o mais profundo teste que pode ser submetido à nossa condição espiritual, sobretudo quanto à autenticidade. Quando você ora, você revela o que você crê. Você deve estar achando que é uma coincidência a gente terminar a exposição na quinta passada dos 10 mandamentos e hoje começar com o Pai Nosso, né? Você acha que foi coincidência? Nananina, não. 10 mandamentos de respeito ao fazer. A oração do Pai Nosso diz respeito a orar. Você só faz se orar. A coisa está ligada. John Piper vai dizer de que orar é desviar-se de si mesmo para Deus, na confiança de que Ele providenciará a ajuda de que precisamos. E aí ele vai terminar essa frase, ou essa citação, com uma frase fantástica: a oração nos humilha como necessitados e exalta a Deus como rico. Antes de orarmos pelas necessidades humanas, pão, perdão e salvação, ou vitória sobre o mal, nós precisamos contemplar a glória de Deus, o seu nome que é santo, o seu reino que é vindo, ou bem-vindo entre nós, e a vontade dele que precisa ser feita na terra, como já é feita no céu. A oração do Senhor que sai dos nossos lábios, é isso que você acabou de ouvir, é a oração do Senhor. Por que Jesus nos ensinou a orar? Porque nós não sabemos. Nós não sabemos nem orar e nem por que orar, ou pelo que orar. Por isso que Romanos 8, 26, 27 vai dizer de que pelo fato de não sabermos como devemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Martinho Lutero disse de que o Pai Nosso nos foi dado para que vejamos e consideremos a angústia que deve nos levar e constranger a orar sem cessar. Porque ele diz mais: quem quiser orar por algo precisa levar, apresentar, mencionar e especificar a Deus o que deseja. Caso contrário, isso não deve ser chamado de oração. Dando um clique, Iago: Pai nosso que estás nos céus. Só pode chamar a Deus de Pai aquele que é filho. E quando temos um Deus que é Pai e nós como filhos, temos uma comunicação íntima e prazerosa com o Senhor. São vários textos, amados, em que Deus é nos apresentado como Pai. No Antigo Testamento são 14 vezes. No Novo Testamento nós temos outras tantas. 1 João capítulo 3:1 é clássico. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Essa oração do Pai Nosso é a oração em que Deus, Ele é chamado de Pai. E se a gente fosse tratar aqui de um jeito carinhoso como Deus é chamado, nós poderíamos chamá-lo de Abba. Abba, Pai. Fiquei sabendo de que o judeu chamava o seu pai de Abba dentro de casa. Fora de casa, na rua, ele chamava de Senhor. Isso é muito sugestivo, né? Deus é chamado de Paizinho, de Abba, dentro de casa. Isso é tão importante que, como nós temos Pai Nosso que está nos céus, podemos chamar a Deus de Abba quando nós estamos em casa com Ele,
E como os céus são a sua casa, não há fronteiras, queridão e queridona, entre casa e rua, entre vida doméstica e vida pública. Os limites são completamente esmaecidos, enfraquecidos, quando temos um Deus que pode ser chamado de Pai Nosso. Ele está nos céus, mas ao mesmo tempo Ele se importa com a gente. Não é uma questão de distância, não é questão de lugar. Ele está nos céus porque Ele ocupa os céus. Porque a terra, como vai dizer um texto da palavra de Deus, é como o estrado dos seus pés. E nem o céu dos céus pode contê-lo. Esse Deus maravilhoso, grandioso, permite-nos sermos próximos dEle. A ponto de João, o evangelista, no seu prólogo, no seu primeiro capítulo, diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. As pessoas ficam em crise porque dizem assim, algumas delas, né? Eu tenho dificuldades de ver a Deus como Pai por causa do pai que eu tive. Está enviesado esse argumento. Está na cara que o seu pai não foi um bom pai, porque a referência que você deve ter para Deus não é o seu pai. A diferença que a referência que você deveria ter para o seu pai é Deus. Deus é o Pai por excelência. Ele é o Pai absoluto. Um judeu, amados, nunca chamava Deus de meu pai. O judeu entendia que Deus era o pai de Israel, o rei que é pai. Só nos lábios de Jesus, Deus é chamado de meu pai, Pai nosso. Abba, Pai, é a oração daquele que fala com Deus, que ouve a voz de Deus. Às vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente ora com tanta angústia que só nós falamos. A gente nem deixa Ele falar direito. Mas a oração é essa via harmoniosa de duas mãos, em que você fala e Ele responde. A oração é assim. Oração é conversa. Eu não creio que oração seja monólogo. Oração é diálogo. Jesus no Getsêmani disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 4:36. Se você está firme na cadeira e acordado, receba uma palavra. Romanos 8:15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu estava em Itatiaia, Débora também, em um coral cantando: um órfão eu não mais serei. O Gerão estava lá. Um órfão eu não mais serei. Eu fiquei muito emocionado com a música, eu estava sentado nas primeiras cadeiras assim, eu olhei para trás. É impressionante como que essa verdade, um órfão eu não mais serei, mexia, e eu vi algumas pessoas chorando de soluçar. Gálatas 4:6 diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama o quê? Abba, Pai. Abba, Pai.
Um autor que desenvolveu muito bem esse conceito de paternidade de Deus nos lábios de Jesus foi Joaquim Jeremias. Ele disse que Jesus abre o caminho para a intimidade com Deus. Isso foi algo único. E ele defende essa tese. Foi algo único o fato de Jesus ter tomado essa iniciativa e falar a Deus como uma criança fala ao seu pai. Porque não é comum um adulto chamar ao pai de Abba, salvo se houver muita intimidade. Abba é próprio de criança. É o modo como uma criança se referia ao seu pai, com simplicidade, intimidade e sem temor. Porque se Deus é o nosso pai, está segurando a nossa mão, a gente vai ter medo do quê? Imagine se uma criança. Não há dúvida alguma de que a palavra Abba, utilizada por Jesus, revela o fundamento, diz Joaquim Jeremias, o próprio fundamento da sua comunhão com Ele. E essas orações de Jesus influenciaram tanta comunidade cristã que na história se tornou comum invocar a Deus como Abba, Abba Pai. Só uma curiosidade aqui, para quem gosta disso, na Idade Média, a Igreja Católica chegou, não tinha palavras, né, para descrever esse Abba, e criou a figura do abade. Era o modo como se chamavam os líderes religiosos, né? Que se aproximavam um pouco dessa proximidade que as pessoas tinham com Deus. O abade, que era um sacerdote, um monge, um líder religioso. Eles tentaram comunicar essa ideia, mas ainda é pobre. Até mesmo porque eu e você temos a liberdade de chamar ao nosso Deus de Abba, sem intermediário nenhum. Porque em Jesus, nós fomos aceitos como filhos adotados. Hashtag somos todos adotados. Todos adotados. Tem gente que está aqui e fica assim, mas eu sou adotado. Somos todos adotados. Assistimos, Débora e eu, um filme que recomendamos, Marcas da Vida. Está num dos canais de streaming depois, só para não ficar fazendo propaganda aí, porque está gravado. Marcas da Vida. Um adotado que ao completar 18 anos, recebe a ligação da sua mãe biológica que queria conhecê-lo. E como que a família que o adotou se uniu a ele numa viagem para esse encontro. Nós somos autorizados, queridão e queridona, a chamar o nosso Deus de papai. Só um pai e um filho que se conhecem e que se conectam, porque nem todo pai e filho se conectam, né? Intimamente. Mas somente um pai e um filho que se conectam, que se conhecem mutuamente, podem ter essa relação. Eu teria mais a falar, mas acredito que você já entendeu. Eu só preciso destacar uma coisa. Ele é Pai Nosso, tá? Você não pode ter essa experiência de paternidade sozinho, não. Ninguém vai para o céu sozinho. Vida cristã não é vida solitária. É comunitária. É Pai Nosso e Pão Nosso. Quem não está disposto também a dividir o pão com quem precisa rever a sua conversão. A oração não é meu pai. Hoje eu vi um texto de um youtuber cristão, que tem até bom conteúdo na internet, dizendo que nós somos a igreja evangélica é uma geração que, a criançada infantil, que chama Deus de papai, mas não lê a Bíblia. A ideia aqui não é você ter esse relacionamento meloso, sentimentaloide,
Nós não devemos usar a palavra Pai com inconsistência, superficialidade, sentimentalismo. Deus é o Pai do céu e é o nosso Pai. É o Pai que a gente partilha na família cristã. É o Pai que nos acolhe e nos coloca num grupo. Por isso que são 18. Ontem vivemos 12 horas de oração em grupo. Nem Jesus caminhou sozinho. Ele tinha discípulos, discípulas, 12 com ele, 3 mais próximos. E ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. 1 não, 2 ou 3. O desigrejado é uma anomalia. O desigrejado não faz parte do corpo. O desigrejado é um enfermo espiritual. Nós precisamos de gente. É o Pai Nosso. E os últimos minutos, Iago, eu vou falar sobre o santificado seja o teu nome. Aí você deve estar falando, mas ele já é santo, claro. O santificado aqui não é tornar santo, é declarar. É destacar. É mencionar. Mencionar o que? O nome de Deus. É tornar o nome de Deus conhecido na nossa família. Quando uma família santifica o nome de Deus, ela vive de tal modo que as pessoas passam na rua e logo veem, ali mora uma família de Deus. Porque tem cheiro de Deus. Tem cheiro de Deus. Quem é de Deus, fala de Deus. Canta de Deus. Vive para Deus. O seu nome já é santo, John Stott vai dizer, porque é separado, exaltado acima de qualquer outro nome. Mas nós oramos que ele seja santificado, isto é, tratado como santo. Porque nós desejamos ardentemente que a devida honra lhe seja dada. Isto é, aquele cujo nome representa em nossas próprias vidas na igreja e no mundo. Na perspectiva bíblica, nome não é apenas um título. O nome carrega o caráter e a natureza. Por isso que quando acontecia alguma coisa, um fato que mudava, marcava a vida das pessoas, o que acontecia? Eles mudavam de nome. Abrão, Abraão. Sarai, Sara. Jacó, Israel. Simão, Pedro. Saulo, Paulo. O nome de Deus tem a ver com os seus títulos. E você precisa reverenciar esse nome. Aleluia. Honrar esse nome. Glorificar esse nome. Exaltar esse nome. É o nome de Deus. Não sei como é que você vai ouvir isso, mas você precisa ter muita humildade de espírito, muita gratidão no coração. Você precisa estudar as obras e os títulos de Deus. E diante de Deus você pode e deve ter 2 sentimentos: assombro e adoração. Lembro-me de Jacó, quando diz, este não é outro lugar, a não ser Beit El, casa de Deus. Um poeta inglês vai dizer o seguinte: às vezes nós pensamos, será que há mesmo alguém lá em cima nos ouvindo? Por conta disso, amados, antes de começarmos a orar, nós temos que nos convencer de que há alguém ali. E Ele está pronto a nos ouvir, porque o seu nome é santo. É santo. A nossa maior preocupação, e Lutero vai dizer isso no seu catecismo, a nossa maior preocupação é que o nome de Deus seja honrado, que ele seja considerado santo, sublime.
como o maior tesouro e santuário que temos. Nós, como seus filhos piedosos, devemos orar para que o seu nome, que já é totalmente santo no céu, possa também ser e permanecer santo entre nós na terra e no mundo todo. Na oração sacerdotal, Jesus disse em João 17, manifestei o teu nome aos homens. Que nome é esse? Tudo o que ele é. Sua pessoa, sua vida, suas obras, seus ensinos. De forma prática, queridão e queridona, santificar o nome de Deus é manter fé em quem Deus diz ser e no que Ele se revela ser a nós. Quando eu e você, no nosso contexto de devoção particular, ou no contexto familiar ou na igreja, nós declaramos que Deus é santo, é o mesmo que dizer Deus é a nossa provisão. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa cura. Santificar o nome de Deus também na prática significa sustentar a fé de que no meio das adversidades e das contrariedades na vida, quando tudo pretende negar a Deus, quando os ímpios se levantam para desacreditar a Deus, quando o nosso próprio coração se desestabiliza da fé, ou as pressões da vida tentam nos submergir, a gente diz, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu oro porque eu creio. Ele é o Pai nosso que estás nos céus e santificado seja o teu nome. A primeira petição. Santificado seja o teu nome. Por isso que eu oro. Dando 2 cliques, grande água. A nossa vida de oração dinâmica e constante permite-nos termos as nossas vidas reavaliadas. Olhe para mim, um tempo de oração pode fazer a sua vida ser reavaliada. O que está acontecendo? Hoje eu conversei com um pastor amigo e nós trocamos essa verdade. O que eu preciso reavaliar? Ora. Queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabeça, orar é ouvir mais e falar menos. A gente não ora para resolver problemas, a gente ora para ser transformado. Como diria C.S. Lewis, as nossas orações não mudam a Deus, elas mudam a nós mesmos. Nós oramos para o Senhor mudar a nossa vida de tal modo que valores, coração, mente, perspectiva e caminhos sejam redirecionados, realinhados. Quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, você está dizendo o seguinte, Deus, me torne consciente de ti mesmo, para que eu possa compreender-te melhor. Toma minha mente, me ajude a fixar os olhos no Senhor, nas suas coisas. Me dê discernimento para eu identificar os pecados que me assediam, que perdem domínio ou que pedem domínio sobre a minha vida. Você diz, eu preciso me tornar mais pronto para ouvir e obedecer. Está faltando poder às nossas orações. E eu vou ser muito simples aqui nesse meu ponto seguinte. Para ter poder na oração, é preciso ter quantidade de tempo dedicado à oração. Está intimamente ligado. Por isso, Iago, dando um clique aí, meu filho, os santos do passado, um clique, meu filho. Os santos do passado passavam horas na presença de Deus que pareciam segundos. Hoje nós passamos segundos que parecem horas. Tem alguma coisa de errado?
Queridão, queridona, não fica chateado comigo, não, me ame. Me ame, mas ouça essa exortação. Você acha que pelo Deus que temos e pelas experiências que nós temos com a oração, era preciso fazermos uma campanha tão grande, tão vigorosa, para reunirmos 20% da membresia da igreja em 12 horas de oração? 20%. Era para ser natural. Era para falar o seguinte: amanhã nós vamos ter jornada de oração. Não precisa nem explicar como vai ser, eu estou dentro. Igual aquela reportagem do aplicativo do Sport TV, né? Eu estou dentro. Mas é uma triste constatação. Pouco a pouco o antigo evangelho vem sendo substituído por um evangelho antropocêntrico. As pessoas não querem orar. Quer lotar a igreja, amados, é chamar cantor e fazer um evento com muitas luzes, muito som, muita música, muito entretenimento. Tem gente que confunde avivamento com evento, com entretenimento. Agora, quando o avivamento do Senhor vem, o de verdade mesmo, o original, a igreja passa a ter mais sede de Deus do que das bênçãos que Ele possa nos proporcionar. Uma igreja avivada é a igreja que não se contenta com as coisas, porque deseja o próprio Deus. Eu não quero entrar em detalhes aqui com vocês, mas alguns dos motivos pelos quais muita gente não leva a Deus a sério na oração é prioridades erradas. Tem gente que pensa que oração é tempo gasto. Não. Oração é investimento, queridão. Ontem um testemunho de uma irmã muito querida que eu recebi foi assim: pastor, eu cheguei na oração, comecei a orar, quando eu vi, já estava na hora de ir embora. E é mesmo, o nosso horário estourou. Estoura um horário, já vem outras pessoas e a gente fica assim. Porque oração não é tempo que se gasta, é investimento. Queridão, queridona, as primeiras horas da sua vida tem que ser em oração. Dá bom dia para sua esposa depois. Mas fala com Deus. Fala com Deus. Separa um tempo com Deus. Deus quer se encontrar com você todo dia. Ele marca e você deixa Ele esperando. Não pode. Tem gente que não leva a Deus a sério na vida de oração porque tem a oração como última solução. Isto é, quando a coisa não dá para fazer mais nada, é igual existem umas expressões no meio evangélico que são horríveis, né? Pastor, não tem jeito não, é só orar. Fala, só orar? Orar é tudo. Orar é tudo. E terceiro, vamos combinar, nem vou insistir muito. Muita gente não leva a Deus a sério na vida de oração por indisciplina e preguiça mesmo. Preguiça. O que vai acontecer, dando um clique, meu queridão? O que vai acontecer na família quando a gente trazer essa verdade? Olha, Deus é o Pai da nossa família e seu nome deve ser destacado. Como é que a gente vai viver isso na família? A gente vai viver um avivamento, como Roy Hessel disse, avivamento é uma nova vida nos corações, onde a vida espiritual se enfraqueceu, mas não uma nova vida de autoesforço, de atividades de autoiniciativa. Não se trata de vida do homem, mas na vida de Deus. É a vida de Jesus nos enchendo e fluindo através de nós. É isso que queremos.
Nós queremos levantar as nossas mãos, se você se sentindo à vontade, faça isso, e orar o Salmo 67, 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Queridão, queridona, para terminar, tem muitos lugares na terra que já viveram ou estão vivendo um avivamento. Muita gente, um amigo meu que é pastor em São Gonçalo, depois, de repente, até puxa essa conversa com ele, foi visitar a Coreia do Sul. Mas o Hernandes vive compartilhando sobre a Coreia do Sul, o Jeremias Pereira, o Arival Dias e outros pastores. E olha que eu só citei presbiteriano, hein? Imagina, buscando o avivamento. A Coreia do Sul é fantástico o que Deus faz ali. Igrejas se despertam para reuniões de oração, não é uma vez ou outra, 12 horas, não, é todo dia. Homens engravatados, antes de ir para os seus escritórios, passam nos templos para orar às 4 horas da manhã. E isso é contínuo. Isso é contínuo. Li recentemente que esse avivamento que começou nesse século, na verdade começou com uma oração ao meio-dia. Só para abrir um parênteses aqui, o pastor Davi Gomes viveu isso lá no centro do Rio de Janeiro, a Igreja Batista da Fé. Melhor, a Igreja Batista da Esperança. O edifício da igreja era chamado Edifício da Fé. Todo dia, meio-dia, tinha um culto de oração ali no templo do pastor Davi Gomes, Jerônimo. Na Coreia do Sul começou também com uma oração ao meio-dia. Depois de um mês de oração, um irmão propôs acabar com a reunião. Sempre tem um enviado de Satanás dentro da igreja. Ele argumentava o seguinte: estamos perdendo tempo. Já oramos um mês e nada mudou. Nada aconteceu. E nós temos sermões a serem pregados, visitas a serem feitas, nós não podemos ficar aqui desperdiçando o nosso tempo. Só que a maioria, e essa foi uma decisão santa, decidiu continuar orando. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados, Deus fendeu os céus. Desceu sobre eles um poderoso avivamento. Nos primeiros meses do avivamento, na Coreia do Sul, mais de 1 milhão de pessoas se converteu a Cristo. Ah, Deus, faça isso na nossa igreja, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo. Abaixe sua cabeça, se você está perto do seu cônjuge, da sua família, tem esse privilégio, dê a mão a ele e a ela, esteja em oração. Se você percebe que alguém está sozinho, adote ele ou ela. Vamos orar. Clama ao Senhor, Deus. Traz, Deus. Traz, Deus. Quer ver uma oração que você pode fazer agora? Acende o teu altar na minha casa. Que eu veja menos TV. Que eu goste menos de futebol e mais do Senhor. Deus, que eu e a minha esposa oremos juntos. Que eu reúna os meus filhos para a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é o Pai de nossa família e seu nome deve ser destacado
em nosso meio. Deus, ouça a oração do teu povo. A nossa inclinação nesta noite é pedir a Deus pela nossa família. Eu clamo a Jesus pela minha família. O mês de maio está começando. Permita, Senhor, que na última quinta-feira deste mês, eu tenha no meu coração, Senhor, a certeza de que o Senhor realizou uma grande obra na minha casa. Porque de ontem, nas 12 horas de oração até hoje, milagres aconteceram. E nós vamos continuar crendo que a oração é a respiração do cristão. Quando você não puder falar nada com Deus, quando você não tiver palavras alguma, quando o seu coração estiver, só fale assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.